Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do canal Química com o professor Edgar. E para quem está chegando agora, eu sou o professor Edgar. E vou apresentar para vocês hoje um fotômetro artesanal baseado em diodo emissor de luz. Ou seja, a fonte de radiação desse fotômetro vai ser um diodo emissor de luz, mais conhecido como LED. Provavelmente, muitos já conhecem, muitos já viram. Os LEDs existem de várias cores, que permite uma certa versatilidade em escolher o comprimento de onda usado nesse fotômetro. Então, essa apresentação ela vai ter basicamente duas partes, uma mais teórica, que eu vou apresentar no computador, depois eu venho para a bancada, vou fazer uma curva de calibração, e depois volto ao computador para fazer uma análise dos dados. Para não estender muita conversa, vamos passar para o computador, que eu vou iniciar a apresentação. Vamos lá? Iniciando essa apresentação, quero mostrar uma parte do prefácio da quinta edição do livro Princípios de Análise Instrumental, dos autores Skugge, Roller e Niemann. Este livro é um dos mais empregados como referência bibliográfica nos cursos de análise instrumental, tanto a nível de graduação como de pós-graduação. E eu ressaltei algumas palavras na primeira frase do segundo parágrafo, que diz o seguinte: acreditamos que a escolha correta e eficiente dos instrumentos analíticos modernos requer um conhecimento dos princípios fundamentais da operação desses dispositivos de medida. Observem aqui a preocupação dos autores com a escolha correta e eficiente e princípios fundamentais. Eu interpreto isso como um aviso para a necessidade do conhecimento dos princípios fundamentais de operação dos dispositivos. E por que isso é essencial com os instrumentos analíticos modernos? Observem que a instrumentação analítica moderna está associada a uma programação complexa, tanto na aquisição como no processamento do sinal. Muitas vezes, essa característica dificulta a associação do princípio físico-químico envolvido e o resultado final. Em outros termos, aumenta a distância entre o princípio básico e o resultado final. E isso pode dificultar a interpretação de resultados e resolução de problemas. Em outros termos, pode ser resumido na frase popular: basta apertar um botão e o equipamento faz tudo. É claro que a coisa não é tão simples assim. Por outro lado, voltando a atenção para um instrumento artesanal, também conhecido como homemade ou laboratory made, tem-se outro panorama. Esse tipo de instrumento é confeccionado apenas a partir de componentes básicos de medida. Isso lhe confere algumas características únicas, das quais posso citar: visualização mais clara do princípio físico-químico envolvido, possibilitando assim uma elevada eficiência didática. Além disso, tem seu baixo custo, visto que apenas componentes essenciais são utilizados, e em muitos casos também pode ser empregado em pesquisa ou até mesmo em análise de rotina. Prosseguindo, eu vou fazer uma descrição simplificada dos fotômetros ou espectrofotômetros comerciais destinados à medida de absorção molecular na região ultravioleta visível. Esses equipamentos são mais conhecidos como espectrofotômetros UV-Vis. E essa figura apresenta os módulos básicos que formam esse tipo de equipamento, sendo esses: fonte contínua de radiação, seletor de comprimento de onda, espécie absorvente, sensor de radiação e processador de sinal. Vou apresentar uma breve descrição em função de cada um. Assim sendo, no primeiro módulo tem-se a fonte contínua de radiação. Já a figura abaixo representa o espectro da radiação eletromagnética. Esse espectro é muito amplo e não existem evidências que ele tenha algum limite superior ou inferior. Observe que o comprimento de onda da radiação, indicado como lambda, aumenta no sentido da esquerda para a direita. Observando a equação que define a energia do fóton, E é igual a H vezes C dividido por lambda,
pode-se notar que, sendo H vezes C constante, a energia transportada aumenta no sentido contrário. Essa parte conhecida do espectro eletromagnético encontra-se dividida em faixas menores, onde o comportamento da radiação apresenta propriedades semelhantes. Dessa forma, temos, por exemplo, raios gama, que apresentam elevada energia e alto poder de penetração. Raio-X, muito utilizado em medicina e em técnicas analíticas como a fluorescência de raio-X. Faixa do ultravioleta, abreviada como UV. E uma faixa bem estreita, porém muito importante para nós humanos, pois é nessa faixa que podemos ver o mundo ao nosso redor. Sua denominação é a mais adequada possível: luz visível ou simplesmente visível. Seguido no sentido do aumento do comprimento de onda, tem-se o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, radar, celular, etc. Mas voltando à questão original, que tipo de fonte pode gerar um espectro contínuo nas regiões UV e visível? Fontes de espectro contínuo. Nessa figura, pode-se ver 4 tipos de espectros contínuos. O número 1 é o espectro da luz solar próximo da superfície. Observe que a intensidade da radiação reduz de forma brusca na medida que se aproxima da região ultravioleta. Isso significa que grande parte da radiação ultravioleta, cuja faixa aproximada se estende de 10 até 380 nanômetros, está sendo absorvida nas camadas superiores da atmosfera. Já os espectros de número 2, incandescente, e 3, halógena, são similares em relação à fonte emissora. Isso porque ambos são originados a partir de um filamento de tungstênio aquecido pelo efeito Joule. Ou seja, ambas são incandescentes e ambas possuem filamentos de tungstênio. A figura ao lado mostra uma lâmpada halógena. A diferença observada entre os espectros deve-se à elevada temperatura de operação da lâmpada halógena em relação à lâmpada incandescente comum. Isso é possível porque o bulbo da lâmpada halógena é de sílica fundida, cujo ponto de fusão é superior ao do vidro presente na lâmpada incandescente comum. Além disso, o bulbo da lâmpada halógena possui vapor de iodo em seu interior, daí o nome halógena, e isso lhe confere uma vida útil mais longa. Observe-se também que o espectro da halógena possui uma emissão mais intensa na região de interesse, ou seja, o visível. Já a incandescente comum possui a maior emissão no infravermelho, ou seja, ela esquenta mais do que ilumina. Apenas para critério de comparação, o número 4 corresponde ao espectro de emissão do LED branco. Comparando os espectros da lâmpada incandescente comum com o LED branco, observa-se uma eficiência de iluminação bem melhor para o LED branco. Com relação ao espectrofotômetro, atualmente a lâmpada halógena é amplamente empregada para a geração de espectro contínuo na região do visível. Já para a região do ultravioleta, existem basicamente 2 opções: o uso de uma segunda fonte apenas para ultravioleta, como, por exemplo, uma lâmpada com arco de deutério, ou uma única fonte que atenda às 2 regiões, ultravioleta e visível, como a lâmpada com arco de xenônio. Passando para o segundo módulo do equipamento, temos o seletor de comprimento de onda. Para isso, inicialmente vou definir os termos monocromático e policromático, utilizados em espectrometria. Na figura abaixo, tem-se ilustrado o fenômeno da dispersão da luz por um prisma óptico. À esquerda, tem-se a incidência de um feixe policromático, a luz branca, sobre um elemento de dispersão, que nesse caso é um prisma óptico. À direita, tem-se a transmissão de feixes monocromáticos a partir do prisma. Assim sendo, o elemento de dispersão permite a decomposição do feixe policromático em diversos feixes monocromáticos separados. O emprego desse elemento de dispersão vai permitir a obtenção de um feixe monocromático a partir de um espectro contínuo presente no feixe policromático. Contudo, para tornar isso possível, é necessária a montagem de um arranjo instrumental denominado monocromador. Essa figura representa o esquema básico de um monocromador baseado em prisma. À esquerda tem-se uma fenda de entrada, que seleciona um feixe de luz policromático do espectro contínuo.
Devo ressaltar que esse esquema é simplificado. No dispositivo real, existem espelhos ou lentes para direcionar o feixe diretamente no elemento de dispersão. O elemento de dispersão pode ser um prisma ou uma rede de difração. Nesse caso, é um prisma. Os feixes monocromáticos transmitidos a partir do prisma são projetados sobre um anteparo contendo uma fenda de saída. Observe que, ao girar o elemento de dispersão, pode-se direcionar qualquer dos feixes monocromáticos para a fenda de saída. Dessa forma, o dispositivo monocromador permite a obtenção de um feixe monocromático único, o qual será utilizado na medida de absorvância. Isso é necessário, visto que a lei que governa os princípios da absorvância, a lei de Lambert-Beer, exige que o feixe de radiação empregado seja monocromático. Uma segunda maneira para a obtenção de um feixe monocromático é utilizando um filtro óptico. Nesse caso, o feixe policromático passa através de um filtro, o qual absorve ou reflete os demais feixes monocromáticos, permitindo assim a transmissão de apenas um dos feixes selecionados. Esses dispositivos são mais simples que os chamados monocromadores, contudo são menos versáteis. Isso porque, para a mudança de um feixe monocromático para outro, é necessária a troca do filtro. Já nos monocromadores, qualquer feixe monocromático pode ser obtido a partir do giro do elemento de dispersão. Esses filtros ópticos são muito utilizados em equipamentos comerciais mais simples. A partir dessa figura, eu vou fazer um paralelo entre a definição de faixa espectral e feixe monocromático. Na realidade, não existe um divisor absoluto entre esses dois termos, pois até mesmo um feixe monocromático, na realidade, é uma estreita faixa espectral. A principal diferença é relativa à largura da faixa considerada. Observe essa faixa estreita com 10 nanômetros de largura, a qual foi obtida a partir do espectro visível. Sem considerar se essa faixa estreita foi obtida por um monocromador ou um filtro óptico, seu centro em 620 nanômetros é definido como seu lambda nominal. E sua largura estreita, de 10 nanômetros, permite que seja considerado um feixe monocromático. De uma forma mais geral, na prática não existe um feixe realmente monocromático, ou seja, um lambda nominal de 620 nanômetros, seguido de uma vírgula e zeros até o infinito. Contudo, pode-se perceber que, quanto mais estreita for a largura da faixa, mais monocromático será o feixe. Dessa forma, sempre busca-se o feixe monocromático o mais estreito quanto possível, ou seja, quanto mais estreito for o feixe monocromático, melhor será o seletor de comprimento de onda. Essa necessidade de faixa estreita é uma exigência da lei de Lambert-Beer, cuja validade só se aplica a feixes teoricamente monocromáticos. Continuando, chegamos ao módulo das espécies absorventes, denominado também como zona de amostra. Como a maioria dos casos tem-se a espécie absorvente em solução, utiliza-se cubetas para manter a solução no caminho óptico do feixe monocromático. Essas cubetas podem possuir seção transversal quadrada ou retangular, e nos equipamentos mais simples, seção transversal circular. Já o material de confecção pode ser vidro, quando utilizado apenas no visível, ou de sílica fundida, ou quartzo, para o uso no visível e também no ultravioleta. No fotrômetro artesanal proposto, utilizou-se uma cubeta de vidro com seção transversal circular e com diâmetro interno próximo de 10 milímetros. O processo de absorção de radiação ocorre na zona de amostra com a presença da espécie absorvente. Assim sendo, vou apresentar esse processo de forma resumida. A lei de Lambert-Beer explica o processo físico-químico envolvido na espectrometria de absorção, sendo válida para qualquer faixa do espectro eletromagnético. Contudo, métodos de quantificação baseados na absorção são mais empregados na região ultravioleta visível, porém, também possuem aplicação em outras regiões espectrais, tais como raio-x ou infravermelho. Para entender o processo, suponha um feixe de radiação monocromático, denominado feixe incidente, com uma potência inicial igual a P0, atravessando uma região contendo espécies absorventes.
Após atravessar a região da espécie absorvente, o feixe passa a ser denominado feixe transmitido e possui uma potência igual a P. A absorvância é definida como o logaritmo da razão P0 sobre P. Cálculos matemáticos da integração conduzem à fórmula mais conhecida da lei de Lambert e Beer. Absorvância é igual a E vezes B vezes C, onde E é uma constante que depende da espécie absorvente e do comprimento de onda da radiação. B é o comprimento do caminho óptico atravessado pela radiação. E C é a concentração da espécie absorvente. Maiores detalhes sobre os procedimentos matemáticos da integração podem ser encontrados no livro-texto em que se baseia esta apresentação, Princípios de Análise Instrumental do Skugg. Esse gráfico mostra uma das grandes vantagens do emprego da absorvância como sinal analítico. Trata-se da relação linear entre absorvância e concentração, ideal para a confecção de curvas analíticas. O processo de absorvância que acabei de mostrar é perfeitamente válido para um sistema ideal. Agora, passando para o mundo real, existem algumas diferenças. Observe nessa figura que parte do feixe incidente é refletido nas interfaces do recipiente. Além disso, outros compostos e o próprio solvente podem provocar um espalhamento de radiação ao atravessar o caminho óptico. Tanto a parcela refletida como a espalhada não podem ser consideradas como absorvância. Assim sendo, na prática, a potência do feixe incidente, P0, é substituída pela potência do feixe de radiação após atravessar a cubeta contendo o branco, P do branco. O branco é composto pela mesma cubeta, mesmo solvente e qualquer outro reagente utilizado, exceto a espécie absorvente. Na prática, é usual dizer: o branco tem tudo, menos o analito. Já a potência do feixe transmitido, P, equivale à potência do feixe de radiação após atravessar a cubeta contendo a espécie absorvente, P da espécie absorvente. Dessa forma, é obtida a absorvância real a partir do logaritmo da razão, P do branco sobre o P da espécie absorvente. Na sequência dos módulos, tem-se o sensor de radiação. Ao receber o feixe de radiação, esse dispositivo deve gerar um sinal elétrico proporcional à potência desse feixe. E atualmente existem muitos sensores de radiação para a região ultravioleta visível. Entre esses, vou citar apenas alguns. Um dos mais antigos detectores de radiação é o fototubo, um dispositivo capaz de gerar uma corrente elétrica diretamente proporcional à potência de radiação incidente. Atualmente, esse detector tem sido amplamente substituído por dispositivos baseados em semicondutores, tais como fotodiodos e/ou fototransistores. Observe pela figura que muitos deles possuem a mesma aparência de um LED comum. Outro tipo de detector é o fotorresisto, mais conhecido pela sigla LDR, derivada do nome em inglês para resistor dependente da luz. Nesse dispositivo, o valor de sua resistência depende da intensidade luminosa. Trata-se de um dispositivo de baixo custo, sendo muito utilizado como sensor de luz na iluminação pública. E como esse tipo de sensor foi utilizado no fotômetro proposto, vou mostrar mais alguns detalhes sobre ele. Como já mencionei, sua sigla LDR é derivada do nome em inglês para resistor dependente da luz. E existem 3 tipos de materiais utilizados para a confecção do LDR. Para cada tipo de material, existe uma curva de sensibilidade em relação à faixa de radiação incidente. Observa-se pelo espectro de sensibilidade do LDR que o sulfeto de cádmio, CdS, apresenta a melhor sensibilidade para a região do visível. Os outros 2 materiais produzem sensibilidades mais deslocadas para a região infravermelha. Assim sendo, utilizou-se o LDR de sulfeto de cádmio como detector de radiação no fotômetro proposto. Nessa figura, encontra-se representada a curva de resposta do LDR em relação à intensidade luminosa. Pode-se então observar
que para uma variação de intensidade entre 0,1 e 10.000 lux do eixo X, tem-se uma variação de resistência do eixo Y entre 1.000 e 0,1 kΩ. Observem também que existe uma relação perfeitamente linear em toda a faixa considerada. E essa relação linear é bem adequada para sua finalidade como sensor de radiação. Prosseguindo com os módulos principais do equipamento comercial, temos o último módulo. Trata-se do processador de sinal. O processador pode estar incorporado ao próprio aparelho ou situado externamente em um computador dotado de um software adequado. A partir desse ponto, vou apresentar um paralelo entre o espectrofotômetro comercial e o fotômetro baseado em LED proposto. Voltando ao dispositivo seletor de comprimento de onda, vou apresentar as características dos filtros ópticos. Conforme já citei anteriormente, existem dois tipos básicos de filtros ópticos, sendo esses filtros de interferência e filtros de absorção. Analisando o perfil de transmissão para esses dois tipos de filtros, temos o gráfico de potência transmitida no eixo Y e comprimento de onda no eixo X. Observe que para o filtro de interferência, tem-se uma potência transmitida de quase 70%. E a largura de meia banda, a qual corresponde à faixa espectral tomada na metade da altura do pico, de 10 nanômetros. Já para o filtro de absorção, tem sua potência transmitida próxima de 20%, sendo que a largura de meia banda fica em 50 nanômetros. A partir dessa comparação, pode-se concluir que os filtros de interferência apresentam vantagens tanto na potência transmitida como também em relação à largura de meia banda. E quanto aos diodos emissores de luz? Tomando o LED vermelho como exemplo, tem-se, quanto à largura de meia banda, equivalente ao delta-lambda, tem-se o valor de 20 nanômetros. Observe-se então que este valor é superior em relação ao filtro de interferência, cujo valor é de 10 nanômetros. Porém, é menos da metade em relação aos 50 nanômetros do filtro de absorção. Assim sendo, de uma forma geral, pode-se afirmar que sua habilidade de gerar um feixe monocromático fica entre os dois tipos de filtro ópticos usados em equipamentos comerciais. Considerando também que a presença do LED dispensa a necessidade da fonte contínua de radiação, pode-se então eliminar dois dos módulos presentes nos equipamentos comerciais. E essa figura demonstra que existe uma grande variedade de LEDs disponíveis. Embora existam intervalos entre os máximos de emissão, pode-se ter pontos em todo o espectro visível. Note também que essa referência é de 2018, ou seja, é possível que atualmente existam outras cores disponíveis. Continuando a comparação do equipamento proposto com o comercial, vejamos como é realizada a medida. O equipamento comercial, independente de seu grau de automação, precisa tomar de forma independente o sinal do branco e o sinal da espécie absorvente. E em seguida fazer a razão entre ambos e calcular o logaritmo dessa razão. Tomando o equipamento proposto, o método precisa ser exatamente o mesmo. Assim sendo, toma-se as duas medidas, branco e espécie absorvente, e realize-se os cálculos com o auxílio de uma calculadora. Observem que isso pode ser feito com qualquer tipo de sinal elétrico, pois as unidades vão se cancelar. No caso desse sistema proposto, tem-se o sinal inicial em resistência, mas pode ser outro, como por exemplo, condutividade, voltagem, corrente elétrica, entre outros. Dessa maneira, elimina-se o bloco de processamento presente no equipamento comercial. Nessa figura, tem-se então o diagrama de blocos completo para o equipamento proposto. E como pode ser notado, tornou-se bem mais simplificado em relação ao equipamento comercial. Passando agora para a configuração física do equipamento, pode-se identificar facilmente seus componentes básicos. Da direita para a esquerda, tem-se fonte para o LED, composto por uma bateria de 9 volts, conexão com o LED,
sendo o terminal positivo ligado ao anodo do LED. Lembrando que o anodo do LED é identificado como sendo o terminal mais longo. Nessa etapa de montagem, deve-se tomar muito cuidado para evitar a inversão dos terminais, visto que os LEDs não suportam tensão inversa. Em série com a ligação do LED, deve-se instalar um resistor de 470 ohms para evitar altas correntes. O LED fica instalado em um suporte feito de papelão. Logo na frente do LED fica o porta-cubeta, o qual contém um orifício para permitir a passagem da radiação. Do outro lado tem-se o LDR. Deve-se observar que as distâncias entre o LED, porta-cubeta e LDR devem ser as menores possíveis para evitar a dispersão do feixe luminoso. A saída do LDR é ligada a um conector tipo SINDAL para permitir a ligação do multímetro. Observe que o LDR não tem polaridade, qualquer terminal está valendo. A medida do sinal pelo multímetro é feita em resistência, usando as escalas de 2 kΩ ou 20 kΩ. E nessa figura, tem-se a fotografia do equipamento já pronto e aberto, sendo que no momento da medida, o equipamento é fechado para evitar a interferência de luz externa. Voltando ao tema do LED e da espécie absorvente, eu preciso fazer mais algumas considerações. Essas estão relacionadas à escolha do par LED espécie absorvente. A escolha adequada desse par vai definir a melhor sensibilidade e a linearidade da curva de calibração. A rigor, o máximo da banda de emissão do LED deve coincidir com o máximo de absorvância da espécie em análise. Para tornar isso possível, deve-se conhecer o espectro de emissão do LED e também o espectro de absorvância da respectiva espécie. E esta figura mostra justamente isso, ou seja, o alinhamento dos dois espectros. O superior corresponde ao de absorvância do alaranjado de metila, em pH superior a 7, e o inferior ao espectro de emissão do LED azul. Observe-se, então, que o máximo de absorção fica em torno de 460 nanômetros, ao passo que o máximo de emissão fica próximo de 450 nanômetros. Essa diferença entre os máximos de 10 nanômetros não é crítica, e indica que esse par pode ser utilizado sem problemas. Um outro exemplo é o par LED amarelo-azul de bromofenol. Neste caso, os dois espectros estão sobrepostos e a diferença entre os máximos é menor ainda. Sendo o máximo do azul de bromofenol em 588 nanômetros e o máximo do LED em 590 nanômetros. Isso resulta em uma diferença de apenas 2 nanômetros. Essa diferença é totalmente desprezível, considerando-se que a largura de meia banda de emissão do LED fica próxima de 20 nanômetros. Nesses dois exemplos de pares LED espécie absorvente que acabei de mostrar, tanto o espectro de absorção como de emissão foram determinados experimentalmente. Dessa forma, devo lembrar que para análise quantitativa por espectrometria de absorção molecular de uma espécie qualquer, geralmente faz-se necessária a obtenção de seu respectivo espectro de absorção. A partir desse ponto, seleciona-se um lambda nominal para coincidir com o máximo de absorção. Para o fotômetro proposto, a parte do espectro de absorção é a mesma em relação a qualquer equipamento. Já para a escolha do LED, isso equivale a escolher um filtro óptico adequado no equipamento comercial. Para isso, pode-se fazer uma consulta ao datasheet do LED, o qual geralmente apresenta seu espectro de emissão, ou seu lambda máximo de emissão. Passando para a parte de medida propriamente dita, vejamos como isso é feito no equipamento proposto. Essa tabela com 5 colunas deve ser feita para direcionar os cálculos. Na primeira coluna, ficam dispostas as respectivas concentrações das soluções padrões de calibração. Na segunda coluna, ficam os valores de resistência obtidos diretamente pelo multímetro em kΩ. Na terceira coluna, são dispostos os resultados da razão 1 dividido por resistência, equivalente à condutividade. Observe que esse procedimento de inversão visa obter uma curva de calibração ascendente, ou seja, quanto maior a concentração, maior a absorvância. Na quarta coluna estão dispostos os valores das razões obtidas, entre o valor da condutividade do branco e os valores das condutividades das outras concentrações.
Finalmente, na quinta coluna, é calculado os respectivos logaritmos dos valores da quarta coluna. Dessa forma, os valores de absorvância aparecem na quinta coluna. Assim, os valores da primeira coluna, concentrações, e da quinta coluna, absorvância, são utilizados para a confecção da curva de calibração, conforme demonstrado na parte experimental dessa apresentação. Nesta página, encontram-se dispostos o equipamento e o material básico utilizado na confecção do fotômetro. Já nessa página, encontram-se dispostas as peças para montagem dos suportes para o LED, LDR, cubeta e a tampa para a cobertura do sistema. Considere que nessa apresentação, material, equipamento e modelo das peças é apenas uma informação adicional, visto que o processo de construção do fotômetro completo exigiria uma nova apresentação exclusiva. Assim sendo, aguardo manifestações de interesse nesse sentido por parte dos seguidores do canal. Sem mais adicionar nessa parte, sigo para a bancada de laboratório. Iniciando, então, o procedimento para a parte experimental, eu tenho aqui todo o sistema que vai ser utilizado. O fotômetro, propriamente dito, onde tem do lado de cá o LED, diodo emissor de luz, aqui o porta-amostra, e aqui o LDR. O LDR está ligado. O LDR, que é o fotorresistor, não tem polaridade, então ele pode ser ligado qualquer que sejam as polaridades aqui do multímetro. O multímetro ele vai ser lido na escala de quiloohm. Eu começo com a escala aqui de 2 kΩ, que é o fundo de escala, mas dependendo da concentração, posso mudar para a escala de 20 kΩ. Tá? Isso vai acontecer. Aqui tem a cobertura, que vai ser utilizada para cobrir o sistema no momento da leitura, por causa da luz externa, para não interferir. Nesses frascos tem as respectivas soluções, com concentrações em miligrama por litro do azul de bromofenol. Essas soluções foram preparadas no hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro. As cubetas, vamos dizer assim, serão usadas, estão aqui, são tubinhos de ensaio. Esse já foi colocado, a solução do hidróxido de sódio, 0,01, seria o que vai ser o branco. Então, essa vai ser a que nós vamos colocar as amostras, os padrões, para fazer a curva de calibração. Então, vou ligar a bateria para energizar o LED. Pronto, o LED já acendeu, tá? Não sei se dá para ver daí. Teria de virar aqui para vocês verem. Mas ele já está aceso, tá? Vou ver se eu viro ele aqui, para vocês conseguirem enxergar a luz do LED, tá? Aqui tem muita luz aqui externa, atrapalha um pouco. Mas acho que dá para ver ali o reflexo, né, do LED. No caso, o LED amarelo, né? Opa, tem um mau contato aqui, mas isso é normal. Então está aceso o LED. Então vou iniciar com a leitura do branco. Essa marquinha colocada para que você sempre coloque na mesma posição. Por quê? Como isso aqui pode ter alguma variação no caminho óptico, se bem que nesse caso ela é relativamente desprezível. Mas sempre é bom manter sempre a mesma posição para o feixe passar sempre na mesma distância de caminho óptico. Vou colocar aqui. Tá? Então foi colocado o branco. Vou ligar o multímetro. Tá? O multímetro já está dando um valor ali. 1,103, 104, caso quilômetros, tá? Em quilômetros cada. Só que não vai ser feita a leitura assim, porque, veja bem, tem radiação externa. Então, vamos fechar aqui com a caixinha. Ó, já vem que a diferença foi muito pequena, tá? Porque o feixe está direcionado para a amostra. Então, e no caso,
o LDR está virado para o lado de lá, e a luz está vindo mais do lado de cá, então não houve uma interferência tão grande. Mas de qualquer maneira houve uma interferência. 1,092 é o valor da resistência em quiloohms do branco. O que eu faço agora? Eu vou anotar numa tabelinha, onde eu tenho as concentrações, na primeira coluna, e na segunda coluna eu vou colocar a resistência em quilôohm, para depois trabalhar e fazer os cálculos. Então vou anotar inicialmente o branco, 1,097. 1,097, tá? Às vezes varia um pouco ali, mas isso aí não dá problema, porque essas últimas casas são praticamente aleatórias mesmo. Então, tirando agora o branco, e vou começar com os padrões. Tá? Então, o primeiro padrão, 2,5 miligramas por litro, ou também ppm, seria equivalente a 2,5 ppm, se a solução for aquosa, claro. Se for um outro solvente, isso já deixa de valer. Isso vale para soluções aquosas e em concentrações baixas também, né? Aí você pode aproximar ppm para miligrama por litro. Como geralmente na analítica se trabalha com concentrações baixas, é usual se fornecer as concentrações em ppm, miligrama por litro. Então temos o primeiro padrão, indicando ali a resistência em quiloohms. 1,507. Mudou um pouco, não tem problema. Essas últimas casas, vocês vão ver que é desprezível a variação. Saiu o primeiro padrão, ser descartado. O descarte está meio longe aqui, mas já vai. Claro que também os procedimentos aqui são os mesmos do espectrofotômetro comercial. Evitar de colocar a mão no caminho óptico. Tá? Vamos ficar ali a digital. E agora seria o 5, isso aqui. Eu vou encher novamente. Aqui eu preciso encher um pouco mais, porque o feixe de leitura está um pouco alto ali. Mas isso aí, dependendo do projeto, pode posicionar o feixe um pouco mais baixo, para não ter que encher tanto a cubeta assim. Então, segundo padrão, 5 miligramas por litro, colocado na mesma posição. Fechado. Opa, ó, tá vendo? Saiu da escala. Porque agora é só mudar de escala para 20 quilômetros. Não tem problema. Escala aqui. 2,02. Claro, aumentou ali a resistência, né? Então muda a escala. 2,0. Bom, estabilizou em 3. 2,0. Ó, foi para 4. Mas essa variação não vai afetar muito o resultado. Então, tirando essa, descartando. Agora, 7,5 miligramas por litro. E já observa que está bem mais escura a solução. Opa, escorreu um pouco aqui, ó. Isso não pode acontecer, tá? Então, aqui, tomar muito cuidado, senão vai ter um erro aleatório aqui grande, vai prejudicar a medida, a curva de calibração. Então, novamente,
fechando para fazer a leitura. Opa! Não pode estourar, né? Porque agora está em 20, para chegar em 20 vai custar. Vamos lá. Mais estável, vamos esperar estabilizar um pouco. Sempre tem uma variação. Isso. 2,71, 72, 72, está oscilando. 72, 71, 4, último algarismo. 80, 72, que era o que estava aparecendo no início, né? 2,72. 2,72. Trocando a última solução agora. Seria, quer dizer, não é, a de 10 miligramas por litro. Né? 10 miligramas por litro. E o último padrão. E lá, fechando. Quero estabilizar um pouco. 10 miligramas por litro, outros já foram anotados. 3,58, né? Não dá para ficar esperando a vida inteira, porque o último algarismo ali vai oscilar mesmo, o próprio ruído experimental. Então foram feitas todas as medidas. Temos já a tabela com os resultados da resistência quilômetro relativo às respectivas concentrações. Agora eu vou passar para a tela do computador para mostrar como nós vamos trabalhar esses dados para obter a curva de calibração. Então essa parte aqui, vou passar para o computador agora. Vamos lá. Continuando então, eu vou passar para uma planilha do OpenOffice para realizar os cálculos necessários. Então aqui eu já coloquei as concentrações em miligrama por litro. Nessas colunas vão ser feitos os cálculos. E a última coluna vai aparecer a absorvância, que seria aqui o equivalente ao log do D. Então, nessa coluna aqui vai ser a absorvância igual ao log do D. Na segunda coluna, eu vou colocar os valores que foram obtidos ali no fotômetro. Então, os valores de resistência em quilômetros. Então, para a concentração zero, foi obtido 1,097. 2,5, 1,507. Na de 5 miligramas por litro, 2,030. Nesse ponto foi que eu mudei a escala de 2 km para 20 km. 7,50, 2,72 e na de 10, 3,58. Bom, eu vou ajustar aqui para 3 casas decimais, todos, para que ele não faça aproximações que vão prejudicar o resultado final. Eu venho aqui em formatar, células, eu vou adicionar 3 casas decimais para todos os números. Então, ok? Tá? Bom, na coluna C, aqui está em resistência. Na coluna C vai ser feito o inverso dessa aqui, que seria a condutividade, né? Então vai ser 1 dividido por cada um desses valores. Então aqui vai ser igual a 1 dividido pelo que está na posição B1. Os demais ele
já faz automaticamente, é só puxar. Ok? Beleza? Na coluna D, vai estar a razão, que seria equivalente ao teórico, né? O P0 sobre o P, que vai ser o P do branco sobre o P da espécie absorvente. Ou seja, vai ser este valor dividido por ele mesmo, depois dividido por esse, enfim, assim sucessivamente. Então, inicialmente vai ser igual a que está no C1 dividido pelo mesmo C1. Dá 1, porque realmente dá 1, depois vai ser log de 1 igual a 0. Nas demais, se eu puxar, não vai dar certo, porque ele vai mudar tanto o C1, dos dois ele vai sempre dar 1. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar dividindo, seja igual a parênteses 0,912 divide C2. Fecha. Pronto. A partir daqui eu já posso puxar, que ele vai ser certo. Opa. Deu certo aqui. Pronto. Aí já colocou os valores. Esses valores são os valores da razão. P do branco sobre P da espécie absorvente. E na última coluna, que vai ser justamente a absorvância, vai ser colocado o logaritmo, igual ao log do que está na coluna D. Ou seja, primeira D1, zerou, tá certo? Aqui, absorvância 0. Daqui por diante ele puxa e vai terá o valor. Tá? Então agora já está de acordo com o esperado, ou seja, as absorvâncias e as concentrações. Então, serão utilizados os dados apenas dessas duas extremidades. Bom, aqui poderia fazer o gráfico aqui na própria planilha, mas ele não tem muito recurso. Eu vou passar para um outro programa gráfico que tem um pouco mais de recurso. Então, eu vou copiar essas duas colunas, tá? E Shift. Copio esses dados. Vou passar para um programa gráfico. Esse programa gráfico que eu estou usando aqui é o QTI Plot. É uma plataforma aberta. Ctrl V. Que pode ser acessada e instalada gratuitamente. Tá? Então, vamos lá pegar agora a última coluna da absorvância. Shift. Copiar. E vou aqui para o QTI Plot. Opa, passou. Ctrl V. Pronto. Agora já tem no programa gráfico. Infelizmente eu não consigo aumentar o tamanho dessa caixinha. Já até tentei, mas eu não tenho esse recurso. Mas o gráfico eu consigo ampliar, ficar mais visível. Vou selecionar e fazer um gráfico com os pontos aqui. Para ter uma visualização melhor da linearidade dessa curva de calibração. Vou ampliar um pouco mais aqui, que não dá certo. O máximo que eu puder aqui. Então, acho que dá para ver bem. Tá? Bom, aqui, olhando o gráfico, já dá para ver uma boa linearidade nos pontos. Né? Confirmando aí que o equipamento está seguindo corretamente, pelo menos nessa faixa, a lei de Lambert-Beer. Eu vou fazer só melhorar um pouco o gráfico aqui. Aqui é só detalhes, pode acrescentar os eixos, melhorar aqui, também fazer uma regressão. Né? Fazer já a regressão para avaliar a linearidade
os pontos experimentais. Tá? Uma análise, vou fazer uma regressão linear, que seria o fit linear aqui. Pronto, tá aí. Então, deixa eu só melhorar a visualização desses pontos aí. Aqui eu vou mudar o quadradinho, vou aumentar o tamanho dos pontos aqui para ficar mais nítido. 5. Aproveitar e vou mudar também a cor para diferenciar do restante do gráfico. Então já está a cor azul, os pontos experimentais, e o fit, esse aqui, o fit linear, também vou aumentar um pouco aqui, ó, a largura da linha. Tá aí. Agora está mais visível a linearidade. E analisando aqui o resultado, bom, aqui ele deu a equação da reta, tudo mais, inclinação, intercepto. Vou avaliar só aqui o coeficiente de correlação, o R ao quadrado, deu 0,939, depois 3, então, bom coeficiente. E o R ao quadrado ajustado deu 0,9986. Também uma boa linearidade. Né? É bem verdade que ele foi obtido nas condições ótimas, né? Vamos dizer assim. Né? Então, ele seguiu ali bem de acordo com os parâmetros de pico de absorvância da espécie absorvente. Coincidiu bem com o pico de emissão, ou seja, o máximo de emissão da fonte, que seria o LED. Então, isso aí já confere ao sistema uma sensibilidade boa, a melhor sensibilidade possível nesse tipo de equipamento. Então, daí, esse resultado é bem satisfatório. É claro que, se tratando de fazer por exemplo, uma amostra real, no caso aqui, não foi feita nenhuma amostra, mas porque, como foi uma coisa sintética, não teria muito sentido fazer uma solução de azul de bromofenol e fazer a leitura para colocar, para ver se ela se ajusta. Claro que ela vai se ajustar, porque ela também vai ser feita nas mesmas condições, né? Eu estou ressaltando esse fato, porque se você for tratar com uma amostra real, a coisa já muda um pouco, né? Na amostra real, você vai ter a matriz, você vai ter presença de interferentes, né? Vai ter uma série de fatores que certamente vão afetar o resultado, né? Então, aqui eu vou colocar o título, curva de calibração, né? Ou curva analítica. Curva analítica fica melhor. Azul de bromofenol em solução, que também é importante. A matriz dela foi solução de NaOH 0,01 mol por litro. Aqui é para garantir que ele está todo na forma básica, né? Então, daí uma solução de NaOH 0,01, que daria um pOH de 2, equivalente a um pH de 12. Então, está bem jogada para o lado alcalino, né? Para garantir que a coloração fique bem estável. Absorvância. Às vezes o pessoal prefere escrever absorbância, né? Mas eu acho que absorbância tem mais a ver. Né? Absorbância vem do inglês, né? Absorbância. Mas, em português, correto é absorvância, né? Ninguém fala absorver aqui. Fala absorver, né? Que seria concentração em miligrama por litro. Como eu já comentei, no caso de soluções aquosas diluídas,
pode ser equivalente a ppm. Esse aqui não precisa. Então tá aí, gente. O resultado, esse trenzinho aqui tá perturbando a ideia. Tá aí a demonstração da performance, vamos dizer assim, do equipamento proposto. Tem aqui também, aqui ele colocou negativo, mas aqui também pode ser arrumado, né? Ele botou de -2, pode ser a partir do 0, né? Aqui também, eixo Y também, 0. Pronto, agora sim, agora ficou com cara de curva de calibração, né? Então, era isso, a demonstração, e a ideia agora uma evolução desse trabalho, seria realmente escolher uma amostra que pudesse ter uma absorvância coincidente com alguns daqueles LEDs que eu mostrei lá na parte teórica, ou o próprio analito, ou fazer uma reação do analito com alguma espécie que dê uma coloração coincida com aqueles máximos, né? E aí escolher um LED para fazer uma amostra real, né? Para ver qual é a performance dele diante de um problema real, uma amostra real. Mas isso aí vai ficar para outra apresentação, e eu espero fazer logo um desse tipo. Então fiquem ligados aí que logo vai vir alguma coisa boa por aí. Tá? Então, terminando, agradeço por assistir e até a próxima.